Olá pessoal, estamos aqui de volta depois de um tempinho sem vídeos, sem aulas e com provas, né? Vamos começar um novo capítulo, um novo assunto. Deixamos a Grécia de lado e agora a gente vai partir para outro povo. Antes de eu dizer qual é o povo, eu quero que vocês vejam só essas imagens aqui que estão na tela. Só por essas imagens, eu quero saber se algum de vocês consegue identificar que imagens são essas, e só por essa imagem já dá para saber quem é o povo que a gente vai estudar. A gente tem aqui um monumento muito conhecido mundialmente, muito famoso, que fica, vou dar uma dica, fica na Europa e faz parte, uma grande parte da história desse povo que a gente vai estudar. Aqui a gente tem a estátua de um cara que também foi muito importante para essa sociedade que nós vamos começar a estudar agora. Essa moeda também tem a ver com esse cara e é da história do povo que nós vamos ver. Essa cena de um filme chamado Gladiador, que retrata exatamente a cultura, o dia a dia, a política, a história do povo que a gente vai estudar. E essa imagem aqui é a imagem de uma das versões da origem desse povo. Depois dessas dicas, dessas imagens, eu acho que alguém já deve ter deduzido. Se deduziu e falou Roma, parabéns, você acertou. A gente vai falar agora sobre a Roma antiga. Logo de cara, é importante a gente lembrar que não podemos de forma nenhuma confundir a Roma, capital da Itália atual, que fica lá na Europa, terra da pizza e tudo mais, com a Roma antiga que a gente vai estudar. Essa Roma antiga, ela é muito diferente, né? Tem outro significado do que a atual capital da Itália, que também se chama Roma. Não é que a cidade mudou de lugar, só o estilo, a cultura da cidade, a política, enfim, né? Essas coisas mudaram muito. A Roma da atualidade ainda tem heranças da Roma antiga, como por exemplo os prédios, monumentos históricos, mas não é a mesma coisa, é importante que a gente lembre disso. Então vamos lá. Por falar em Roma antiga, vamos começar logo pela origem, né? Roma é lembrada principalmente por conta do grande Império Romano. Mas antes de se tornar o grande Império Romano, tudo tem uma origem, né? E como que surgiu? Qual é a origem da cidade de Roma? É isso que a gente tem que entender logo de cara. Nós temos duas versões. Tem a versão lendária, que é aquela versão mais enfeitada, mais cheia de emoção, e tem a versão dos livros de história, que é a versão oficial, mas é sempre menos empolgante, né? Talvez até um pouco mais sem graça, alguém diria. Enfim, a versão lendária diz que a cidade de Roma, ela foi fundada por dois irmãos gêmeos chamados Rômulo e Remo. Esses dois irmãos eram netos do rei Numitor, da cidade de Alba Longa. Quando esses meninos nasceram, eles teriam sido colocados em um cesto e jogados no rio Tibre, que realmente existe, fica lá. Esses meninos foram colocados nesse cesto, jogados no rio e o cesto saiu boiando. Em um determinado momento, esse cesto com essas duas crianças foi encontrado por uma loba, exatamente, uma loba mesmo, é isso que eu falei. Essa loba teria acolhido essas duas crianças, teria amamentado esses dois meninos, daí essa imagem aqui que eu falei, né, que retrata essa origem lendária. Depois de um tempo já crescidos, essas duas crianças teriam sido acolhidas por um pastor de ovelhas, viu gente, chamado Fausto. Quando esses dois irmãos se tornam adultos, eles voltam para a região de onde nasceram para reconquistar o trono de Alba Longa para o seu avô Numitor. Com isso, eles receberam do avô a permissão, né, vamos dizer assim, de fundar a cidade de Roma, na região onde atualmente está a cidade de Roma, que era então, de acordo com a lenda, governada pelo rei Numitor.
A partir disso, teria surgido a cidade de Roma. Essa é a origem lendária. Agora a gente tem também essa origem oficial dos livros de história, como eu falei, bem menos emocionante. Roma fica na Península Itálica. Essa regiãozinha aqui da Península Itálica, ela teria sido ocupada por povos que chegaram na região e fundaram diversas aldeias, assim como todos os outros que a gente vem estudando, né? Assim como todos os outros povos que a gente vem estudando, eles vão surgir de pequenas aldeias que vão crescendo, se desenvolvendo, aumentando de tamanho de população, e daí surgem as cidades, das cidades surgem os impérios, reinos e tudo mais. Com o passar do tempo, essas aldeias, no caso na Península Itálica, teriam transformado-se em cidades. Dentre as cidades que surgiram aqui nessa região, estaria a cidade de Roma. Os primeiros a chegar nessa região foram os italiotas, por isso Itália. Depois vieram os etruscos e os gregos. E esses povos teriam dado origem a várias cidades, dentre elas a cidade de Roma. Essa é a versão mais aceita pelos historiadores. Aqui eu tenho a imagem das duas versões, né? A imagem da versão lendária, que é os irmãozinhos Rômulo e Remo sendo amamentados pela loba. Uma coisa meio assim, uma viagem, mas enfim. E aqui eu tenho a versão mais oficial, que é da ocupação da Península Itálica. Hoje, se vocês forem olhar no mapa mundi, esse espaço corresponde ao país Itália, né? A famosa bota, porque o mapa aqui parece uma bota realmente. Isso aqui é a Península Itálica, que hoje corresponderia, como eu falei, ao país Itália. E bem aqui, a gente tem a cidade de Roma, bem aqui, ó, hoje, né? Mas a gente está falando de um período lá bem antigo. Essa região ela teria sido ocupada por vários povos, dentre eles os etruscos, os italiotas, depois os gregos. A cidade de Roma, assim como várias outras, surgiram desses povos que formaram aldeias. Dessas aldeias se tornaram cidades e foram crescendo, só que Roma vai se destacar das demais e vai chegar um momento que a cidade de Roma vai se tornar então a cidade mais importante, vai formar a República Romana, depois o Império Romano, e aí vai dominar toda a região, porque mais uma vez, nunca é demais lembrar que a gente não tinha a divisão política no mundo que a gente tem hoje, né? A gente está falando de outra época, com outra divisão territorial e política. Mas ainda falando a respeito da origem de Roma. Como que a cidade de Roma surgiu e como que ela se desenvolveu? Primeiro, Roma passou por um processo de desenvolvimento. Não é que já surgiu grande e o famoso Império Romano, né? Como eu mostrei aqui, era só mais uma cidade da Península Itálica. Como que ela vai se tornar o famoso grande e todo-poderoso Império Romano? Através de um longo processo de desenvolvimento que fez com que a cidade de Roma se tornasse um dos maiores impérios do mundo antigo. Quando a gente fala de império, gente, nós já entendemos que é uma cidade ou um povo que passou a dominar muitos outros, cresceu bastante e aí fez seu império. Sempre que eu falar de império, vocês já entendam isso, né? É um povo que começa pequeno, vai conquistando territórios e esses territórios vão sendo anexados e aí vai se formando o tal do império. Nesse caso aqui, a gente está falando do Império Romano. A história política de Roma, ou seja, os períodos de governo, de organização política de Roma, eles são divididos tradicionalmente em três períodos ou três momentos. Depois que a cidade já está formada, que o povo romano já se entende enquanto povo, já é uma cidade, então ela passou a ser governada primeiro por uma monarquia, depois por uma república e depois por um império. Primeiro, Roma foi uma monarquia. Se é monarquia, é governada por quem? Por um rei. Muito bem, por um rei. Depois passou para uma república, e se é república, é governada
pelos representantes do povo, teoricamente representantes do povo. E depois passou a ser o império. Se é império, é governado por quem? Por um imperador. Exatamente, um imperador. Então, no começo, a primeira fase de vida, né, da cidade de Roma, vamos dizer assim, ela foi governada por uma monarquia. Depois que deixa de ser aldeia, se torna cidade e tal, Roma vai ser governada por uma monarquia. Nessa época, era uma cidade ainda pequena, não era uma cidade grande, importante ainda, sob influência dos povos etruscos, que eram um dos povos que tinham dominado a região da Península Itálica e estavam ali na cidade de Roma. Não foi um período tão importante, foi importante porque faz parte da história, mas não é o período que a gente pode dizer que foi o esplendor, assim, o momento onde Roma foi mais importante, porque ela estava começando a crescer e a se estabelecer enquanto cidade. Depois vai passar para o período da República, que é o período onde a cidade de Roma mais se desenvolveu bastante, cresceu muito, expandiu muito seu território e vai se tornar uma das maiores civilizações do mundo antigo, já vai começar a conquistar. E o resultado dessas conquistas é a formação do famoso Grande Império Romano. Esse Império Romano ele vai durar cerca de 2 séculos, como sendo um dos maiores impérios da antiguidade. Só que depois desses 2 séculos vai acontecer o que a gente chama de declínio da civilização romana, ou seja, esse império que estava lá no topo como mais importante, ele vai começar a cair, a perder importância e perder poder. Aí vai acabar o domínio romano sobre o mundo. A gente vai começar estudando a primeira fase, que é a fase da monarquia. Como eu falei, se é monarquia, a gente já entende que o governo é comandado por um rei. Sempre que eu falar de monarquia, entendo que no poder vai ter um rei. Então, nessa época, o período de monarquia da cidade romana, a política ela era organizada da seguinte forma. Roma ela era governada por um rei. O rei era a autoridade principal. Depois do rei tinha o Senado e a Assembleia Curial. Então, controlando Roma, né, governando Roma, existiam essas 3 instituições. Aliás, o rei e essas 2 instituições. Né? A figura central da sociedade era o rei, porque afinal de contas é uma monarquia. Mas junto com o rei, ajudava a governar a cidade o Senado e a Assembleia Curial. Vamos conhecer aqui particularmente cada um deles. O rei, ele tinha a função de chefe militar, religioso e judicial. É aquilo que a gente costuma chamar de rei absolutista, né? Porque ele centralizava aqui o poder do exército, ele liderava a religião e também as leis e a justiça. Mas ele não governava sozinho, é importante a gente lembrar. O seu trabalho era fiscalizado pela Assembleia Curial e pelo Senado. O rei ele tinha vários poderes, ele era o centro do poder, ele era o centro do governo, mas ele não tinha 100% de liberdade, ele não podia fazer o que desse na telha, porque tinha esses 2 órgãos aqui que fiscalizavam o trabalho do rei ao mesmo tempo que ajudavam ele a governar. O Senado, que era, vamos dizer, a segunda autoridade mais importante, era um conselho formado por cidadãos mais idosos, como a gente costuma chamar conselhos dos anciãos, né, que são os cidadãos mais idosos, chefes das famílias mais influentes de Roma. Não é qualquer um que se tornava membro do Senado. Para ser membro do Senado, tinha que ser homem, idoso e chefe de família muito influente. As famílias mais influentes de Roma, mais importantes, mais respeitadas, mais ricas, tinham os seus chefes homens como parte do Senado. E isso era muito importante, isso dava uma moral danada para a pessoa e para a família.
Qual era a principal função do Senado? O que os senadores faziam? Suas principais funções eram propor novas leis e fiscalizar as ações do rei. É muito parecido, gente, com o que o Senado atual faz. Os senadores atuais que aqui no Brasil, por exemplo, que estão lá em Brasília, o que eles fazem, né? O que um senador faz? Ele propõe novas leis, ele elabora, ele vota, aprova ou não novas leis e fiscaliza as ações do presidente atualmente. Lá em Roma, na antiguidade, na época da monarquia, eles faziam algo bem parecido. Propunham novas leis para a cidade de Roma e fiscalizavam as ações do rei. Então, não é que eles mandavam no rei, mas eles ficavam de olho no que o rei fazia. O segundo órgão que ajudava o rei a governar era a Assembleia Curial. Essa assembleia ela era formada por homens em condição de servir o exército, ou seja, mais jovens do que os membros do Senado, agrupados em cúrias. O que são as cúrias? São conjuntos de 10 clãs. Esses clãs eram grupos de famílias influentes também. Então, tanto a Assembleia Curial quanto o Senado era formado por essas famílias influentes. Traduzindo para o nosso bom português, formados pela elite. A gente não vai ter aqui escravos, comerciantes pobres, artesãos, agricultores, fazendo parte desses órgãos do governo. A gente vai ter as famílias mais ricas, os donos de terra, comerciantes ricos, pessoas influentes. As funções da Assembleia Curial, qual eram? Eleger altos funcionários do governo, ou seja, escolher quem ia trabalhar no palácio, escolher quem ia trabalhar junto ao rei, junto ao governo, e aprovar ou rejeitar leis. Esses órgãos eles trabalhavam juntos. O Senado propunha as leis, né, elaborava a lei, e a Assembleia Curial votava para aprovar ou para reprovar uma lei. Só que a Assembleia Curial ela só se reunia quando era convocada pelo rei, diferente do Senado, que o Senado era vitalício. Aqui na Assembleia era só quando precisava votar alguma lei, aí esses homens eles seriam convocados pelo rei para fazer essa votação. Mas é importante a gente saber que, por mais que o rei fosse a autoridade principal, ele não era a única pessoa que governava e controlava tudo em Roma. Ele tinha, de certa forma, órgãos que o ajudavam e o fiscalizavam também. Só que todos esses órgãos formados por membros da elite romana, na época da monarquia. Por falar em elite romana, a gente vai entender aqui como que a sociedade romana dessa época, como que a sociedade da cidade de Roma se organizava. Roma já era uma cidade desenvolvida, né? Não o Império Romano, mas a cidade de Roma já era desenvolvida, já tinha uma organização social. O que isso quer dizer? Já tinha grupos. A cidade já era dividida em grupos sociais. Nesse caso, 4 grupos. A sociedade romana era dividida em 4 grupos. Quais eram eles? Os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Toda a sociedade estava dividida entre esses 4 aí. Se você não fosse de um, você era de outro. Os patrícios eu coloquei aqui mais ou menos em ordem de importância, vamos dizer assim, né? Os patrícios eram os grandes proprietários de terras. Se a gente vai falar de grandes proprietários de terras, a gente pode dizer, né, numa visão bem capitalista, que não era da época, mas para ficar mais fácil de entender, que seria o pessoal que tinha mais dinheiro, tinha mais poder, né? mais do que dinheiro, era o pessoal que tinha mais poder, mais influência. Esses eram os caras mais influentes da sociedade romana, os patrícios. Por quê? Porque eles eram grandes proprietários de terras, de rebanhos e de escravos. Eram os que tinham propriedade, tinham patrimônio. Possuíam direitos políticos, olha, isso é bem importante.
possuíam direitos políticos e podiam ocupar altos cargos no exército, na religião e no governo, como, por exemplo, ser do Senado ou ser da Assembleia Curial. Era a única classe social que podia participar desses cargos. Eram os considerados os cidadãos romanos. Aí a gente vai voltar em um capítulo e falar sobre a Grécia. Lá na Grécia só eram considerados cidadãos, por exemplo, em Atenas só eram considerados cidadãos quem fossem atenienses, nascido de pai e mãe ateniense. Em Esparta, os mais ricos e influentes. Aqui em Roma também era dessa forma. Eram cidadãos romanos apenas os patrícios. E só os patrícios que eram considerados cidadãos romanos que possuíam direitos políticos. Uma coisa está aqui intimamente ligada à outra: ser cidadão romano e ter direitos políticos. O segundo grupo social são os clientes. Quem são os clientes? Também são homens livres que se associavam aos patrícios. Quando a gente fala de se associar, eles não eram funcionários, eles não eram empregados dos patrícios, mas dependiam deles. Eles prestavam serviços aos patrícios e, em troca, recebiam auxílio econômico e social. Não é um sócio no sentido de dividir o patrimônio, mas era uma troca de favores. Os clientes serviam os patrícios, por exemplo, serviços de agricultura, de serviços domésticos, serviços de proteção, e em troca os patrícios davam auxílio econômico, né, pagamento, e auxílio social, por exemplo, proteção social, se algum cliente, alguém do grupo dos clientes precisasse de alguma ajuda no governo, ou cometeu um crime, precisa de defesa, coisas desse tipo. O terceiro grupo são os plebeus. Quem são os plebeus? Homens e mulheres livres, são livres, que se dedicavam ao comércio, ao artesanato e à agricultura. Eram pobres, sim, mas o que diferencia eles desse quarto grupo aqui? O fato de eles serem livres, né? Eram pobres, livres, que se dedicavam ao comércio, ao artesanato e à agricultura. Como todo pobre, né, toda sociedade, eram a maioria da população, os pobres vão ser sempre a maioria da população, e não eram considerados cidadãos romanos. Esses não eram considerados cidadãos romanos. Não possuíam direitos políticos, não podiam ocupar cargos em nenhuma instituição do governo, da sociedade, e também não recebiam apoio econômico e social dos clientes. E por último a gente vai ter os escravos. Quem eram os escravos? Os escravos, eles poderiam ser escravos por dívida. No começo da sociedade romana existia a escravidão por dívida, depois isso vai acabar. Ou prisioneiros de guerra, aqueles povos que foram conquistados e acabaram se tornando escravos dos romanos. Realizavam as mais diversas atividades, como serviços domésticos, trabalhos agrícolas, artesanato, funções de capatazes, etc. É muito parecido, nesse caso, parecido com a escravidão que a gente conhece, né? Só que eram escravos se não conseguissem pagar suas dívidas. Depois a escravidão por dívida vai ser abolida. E prisioneiros de guerra. Então essa é a divisão social da sociedade romana na época da monarquia. Funcionava dessa forma. E como a monarquia acabou? Já que lá no começo do vídeo eu mostrei para vocês que depois da monarquia veio a república e depois da república veio o império. Por que a monarquia acabou? Quem resolveu acabar com ela? Primeiro, a sociedade romana ela era dividida nesses 4 grupos. Quando alguma coisa muda, acaba, é porque algum desses grupos não está satisfeito. Então já de antemão já dou esse spoiler. Alguém aqui não estava satisfeito. Quem não estava satisfeito? O grupo dos patrícios. Tinha quem é mesmo o grupo dos patrícios?
o grupo dos grandes proprietários de terras, rebanhos, escravos, que tinham direitos políticos, que eram considerados cidadãos romanos, podiam ocupar altos cargos. E por que esse povo não estava satisfeito? Já que eles tinham tantos direitos, já que eles tinham tantas regalias, porque eles sempre querem mais. Quanto mais rico, quanto mais importante, mais se quer, não é assim? Então, o grupo dos patrícios, que já estava por cima da carne seca, ainda assim não estava satisfeito e passou a questionar a existência da monarquia. Como assim? Porque eles não concordavam com o poder vitalício do rei. O que significa esta palavra aqui? Vitalício quer dizer para a vida toda. Olha aí como é que é. Os patrícios, eles não concordavam, eles não estavam achando legal a história de que o rei era rei a vida toda, de que a gente não pode tirar esse rei por nada no mundo. Eles não estavam gostando disso, porque isso deixava eles submissos ao rei. Eles não podiam tirar o rei por mais que eles estivessem insatisfeitos. E os patrícios queriam participar cada vez mais e o rei em alguns momentos não ia deixar. Então, o que vai acontecer? O Senado, que controlava o poder em Roma, né, porque fiscalizava o poder, o trabalho do rei, se rebelou contra o rei. Ou seja, o Senado fez uma revolta contra o rei, contra a figura do rei, expulsaram ele e estabeleceram uma nova organização política chamada de República. Traduzindo aqui, foi mais ou menos o seguinte: os membros do Senado disseram: vamos acabar com essa história de ter rei. Não é mais para ter rei em Roma. É para ter outra figura mandando, outra instituição. Não é mais para ser rei. Não tem mais essa história de um cara só vai mandar a vida toda e quando ele morrer o filho dele vai mandar. Não. A gente vai criar outra instituição e vamos chamar ela de República. E nessa instituição não é mais um rei que vai mandar. Aí no próximo vídeo eu digo quem é. Para encerrar, a gente vai encerrar com essas duas perguntas. Primeiro, quem era o grupo que formava o Senado? Desses 4 grupos sociais aqui da Organização Social Romana, qual deles fazia parte do Senado? Eu vou deixar vocês pesquisarem para responder sozinhos, vocês consigo mesmo. E a segunda pergunta é: por que o Senado resolveu mudar a forma de governo em Roma? Este Senado aqui, que era formado especialmente por um desses 4 grupos sociais que a gente acabou de estudar. Por que que eles resolveram fazer uma revolução, tirar o rei e mudar a forma de governo em Roma? Fiquem aí com essas dúvidas, se perguntem, se respondam e na aula ao vivo a gente discute mais sobre isso. Qualquer dúvida ou qualquer comentário vocês podem deixar ou no Classroom ou no comentário aqui abaixo do vídeo. E por enquanto é só. Na próxima aula a gente continua falando mais sobre Roma. Beijos!